Meu nome é Michael Serra, eu sou historiador de São Paulo, trabalho aqui no Arquivo Histórico da Comunicação do Clube. Cheguei aqui no São Paulo em 2009, eu fui contratado de uma maneira meio diferente, porque eu tinha um blog com trabalhos de pesquisa e reportagens históricas do São Paulo e divulgava na internet, no Orkut, sem compromisso nenhum. Aí chamou a atenção da diretoria aqui no clube e em 2009, finalzinho de 2009, me contrataram para gerir o arquivo histórico. Sim, eu venho trabalhar todo dia com a camisa do São Paulo. Meu escritório é aqui no estádio do Morumbi mesmo. Meu dia a dia é vir direto, todo dia lá do Embu. E aqui no arquivo histórico, minha rotina vai desde registrar os últimos jogos, os últimos acontecimentos do São Paulo. Toda segunda e quinta-feira tem jogos novos para registrar, fotos novas para arquivar. E também pesquisa e também manutenção do que a gente já tem, do acervo que a gente já tem. Então a gente tem todas as revistas que São Paulo produziu desde 1930, tem muitos livros, muitos jornais. Então a gente está em um processo contínuo de digitalização e também de verificação de uso desse material para os outros departamentos. Então a gente pesquisa muita coisa para o resto do São Paulo usar. A Bíblia do São Paulo foi um projeto que chegou aqui através do Rui Branquinho, que foi nosso diretor de marketing, São Paulino fanático. A gente tinha um prazo de 3 a 4 meses para escrever um livro, do nada, e selecionar os principais itens que a Bíblia é basicamente isso, é uma coletânea de réplicas de documentos históricos do São Paulo. Vai desde contrato dos jogadores, ao RG do Leônidas, o programa dos mundiais, enfim, e o livro, exatamente, que demorou 4 meses a ser redigido. O livro relata a história do São Paulo basicamente desde 1930 até 2010. A história da fundação, as principais conquistas, os principais jogadores, um modelo até um pouco assim estatístico, por assim dizer. O acervo histórico do Morumbi é gigante, a gente tem fotos desde a construção, mostrando até o sistema de drenagem, que ainda hoje é um dos melhores do Brasil, as fotos da inauguração, das 2 inaugurações, e também dos principais títulos. Tem desde uma foto que se você pegar ela para analisar, você vai pensar, ué, o que é isso? Aí depois que eu fui pesquisar sobre essa foto, era uma foto aérea da região do Morumbi em 1940, era só mato. Então você não consegue nem distinguir alguma coisa. Desde 1940 então, a gente tem fotos da transformação do bairro do Morumbi. Aqui era uma região pantanosa, era isolado, não tinha nada. E o Morumbi começou a ser construído em 52, foi inaugurado em 1960, ainda inacabado. E só em 1970 é que ele foi concluído. Existe um córrego embaixo do Morumbi. Como eu disse, o Morumbi foi construído em cima de um pântano e desaguava aqui muitos córregos. Mais ou menos no sentido da pista de atletismo, perto da arquibancada azul, o córrego Antonico está no subterrâneo do Morumbi. É um dos motivos que impossibilitam momentaneamente o rebaixamento do gramado do Morumbi. O Morumbi, originalmente no projeto do Vila Nova Artigas, foi pensado para 120 mil pessoas de capacidade máxima. Só que ele, por assim dizer, teria 4 anéis em vez de 3. Aí os dirigentes do São Paulo, vendo uma oportunidade, meio que uniram 2 anéis, ampliaram a capacidade para até 150 mil pessoas. Mas isso nos moldes de 1960 e 1970, né? Tipo, praticamente 2 fileiras de pessoas por cada degrau. E o recorde de público num jogo do São Paulo foi 122 mil pessoas no São Paulo e Santos, nos anos 80. O primeiro grande título comemorado no estádio do Morumbi, lembrado por todos os São Paulinos, com certeza foi a Libertadores de 1992. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambão e Zete. Partiu Gambão, bateu. Zete! 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 De lá pra cá, houve vários outros, como o Brasileiro de 2006, o Brasileiro de 2007. O São Paulo tinha uma certa tradição de só ganhar títulos fora de casa. Assim, foi pro Campeonato Brasileiro em 77, e em 86 e 91 fora de casa. Mas o estádio do Morumbi também tem grandes títulos. Também faço parte dos projetos que o clube faz com a imprensa. Então, todos os jogos importantes, a gente produz material que divulga o nome do clube, né?
A gente fez um material bem legal sobre o Rogério Ceni, na época do 1000º jogo dele. Também na chegada do Luiz Fabiano, no primeiro jogo dele no retorno, que coincidiu com o aniversário de 51 anos do Morumbi. Todos os eventos importantes, início de campeonatos, a gente faz guias, a gente também produz e-books e abastece a comunicação de São Paulo. Uma das principais séries de revistas do São Paulo foram a São Paulo Notícias, que começou ainda nos anos 70 e durou até 2002, 2003. Depois foi substituído por uma nova série que durou até 2012. Chegou a 133 números, a maior série. A gente tem aqui uma coleção até bem legal de camisas a partir dos anos 80. Antes disso é muito difícil ter camisa e camisa original ainda, né? Eu acredito que a gente tenha cerca de 400 camisas no arquivo. E a gente tem alguns exemplos, né? Como a camisa do Raí no título de 2000, do Paulista de 2000. Ou mesmo a camisa do Denilson do Campeonato Paulista de 1998. E outras mais que eu acho muito, muito legais, a do Campeonato Brasileiro de 1986, autografada. E também essa aqui que é espetacular, do Zete, na Libertadores de 1992. A camisa mais antiga do nosso acervo é de 1980. E a mais nova é essa aqui que acabou de chegar no nosso arquivo, que é a camisa especial da Pênalti para a Copa do Mundo. Dupla face, né? De um lado a camisa do São Paulo e por dentro a camisa da Seleção Brasileira. Todos os troféus e medalhas e títulos que o São Paulo recebe, a gente encaminha para o memorial do arquivo, o memorial do São Paulo. Só que algumas a gente faz questão de ter algumas peças com a gente para situações como essa. Eu tenho aqui a medalha do título mundial de 2005, conquistado no Japão. Também temos medalha dos 3 campeonatos brasileiros mais recentes. Medalha do Campeonato Brasileiro de 2008 é uma dessas peças. Como também temos a chave e a medalha da cidade, entregue pelo prefeito de São Paulo ao time campeão mundial de 2005. Dentre outras, como medalhas da inauguração do Morumbi, cerca de 60 medalhas ao todo. O que mais tem é correção de erros. Não que exista um erro muito grande, um erro muito absurdo que sempre foi perpetuado. Eu acho que o erro principal que a gente luta até hoje para corrigir é o da data de fundação do São Paulo. Que nem foi um erro, foi uma disputa política, porque tinha um grupo que preferia 1935 e outro 1930. Essa história remete a um processo político que aconteceu no São Paulo em 1934 e 1935. O São Paulo em 1934 rompeu com a CBD, por assim dizer. O São Paulo era de outra liga e a CBD roubou os jogadores do São Paulo para a Copa do Mundo de 34. E isso causou um racha interno no São Paulo que fez algumas pessoas se realinharem com a CBD e outras a querer a fusão com o Clube de Regatas Tietê. Então em 1935 o clube chegou a fechar as portas por causa disso. E no mesmo ano foi refundado por pessoas que não queriam que o São Paulo acabasse. Então, por isso que existe até hoje essa polêmica de 1930 ou 1935. No ano passado, o São Paulo aprovou no Conselho Deliberativo que a data de fundação do São Paulo é 1930. Aqui é o quadro de planejamento de matérias especiais que a gente produz. É aqui que eu verifico, por exemplo, que no dia 14 de julho é o aniversário da Libertadores, conquistada em 2005, o aniversário de 9 anos. E 2 dias depois, por exemplo, é o dia da inauguração do CFA de Cotia. Então, é tudo que a gente usa para se programar os especiais que a gente produz. No Arquivo Morto a gente guarda documentos de toda a espécie, de todos os jogadores do São Paulo, inclusive de categorias de base. Então a gente tem os contratos, tem fichas de bonificação, tem histórico médico, tem desempenho partida por partida, fotos, tudo isso já foi digitalizado, tem desde o jogador mais desconhecido até, por exemplo, Careca, o Leônidas da Silva. É possível saber quantos gols fez em tal partida e cruzar com outras informações. Mais que isso, a gente também tem todos os jogos já catalogados da Seleção Brasileira e dos principais campeonatos profissionais do Brasil. Então a gente consegue cruzar informações também com outros clubes e nisso nivelar, comparar a situação do São Paulo. Sempre quando me perguntam quem foi o maior ídolo da história do São Paulo, eu costumo me esquivar, porque é lógico, eu também tenho um certo respeito por todos eles. Eu costumo dizer que são 4 os principais alicerces do São Paulo Futebol Clube. Leônidas da Silva, porque o Leônidas transformou o São Paulo de um clube regional a um clube brasileiro, por assim dizer. Aí um que não é
um ser vivo, mas o estádio do Morumbi é um outro grande responsável por São Paulo ser aquilo que é. O terceiro pilar que é a era Tele Santana. Então eu gosto de colocar o Tele Santana nesse nível e claro com o Raí junto dele, que é o principal jogador em campo dessa fase. E por fim o Rogério Ceni, porque todos esses 4 alicerces mostram uma mudança de paradigma da história do São Paulo. O Leônidas transformou o clube do São Paulo em um clube nacional. O Morumbi propiciou os principais títulos, as conquistas do Campeonato Brasileiro. Tele Santana e o Raí levaram o nome do São Paulo ao exterior, ao mundo. E o Rogério Ceni conquistou tudo isso de novo, numa tacada só, basicamente. Para um São Paulino fanático trabalhar dentro do São Paulo, eu digo que é a realização de um sonho, e um sonho que eu nunca esperei. Eu sempre imaginei que fosse algo inalcançável, algo que nunca pudesse ser tocado. A gente fica aqui 12 horas por dia, a gente praticamente transforma o nosso escritório na nossa casa. Pessoas interessadas em pesquisa histórica, a gente tem um acervo tão grande que a gente também recebe torcedores para fazer pesquisas, mesmo estudantes de faculdades. É só combinar um horário, a gente marca e recebe todo mundo com muito prazer.